Olá! Olá! Hoje temos uma revelação para fazer para vocês. Aqui. Ah! Olha só quem tá aqui! Não somos a mesma pessoa! Não somos! Eu não sei de onde Na tiraram verdade, isso. não somos nem parentes. Não somos. Mas estamos aqui. Eu vim conhecer, né, o lugar da Penumbra Livros. O headquarter. Isso aí! Adorei! Adorei aqui, vi os livros aqui atrás. Eu sempre tive muita curiosidade para ver o que tinha aqui atrás. Pessoalmente, agora eu vi. Aqui é a empresa da nova geração, empresa Millennium. Todo mundo trabalha de casa. É verdade, é verdade. Bom, Home office. home office. Então, vocês ficam aí no live e eu fico respondendo do meu sofá. Tá? Do meu café. Senta no sofá. Não, o sofá é melhor. Então tá bom. Tá bom. Então a Amy fica com a gente. Isso aí. Olha só, estamos aqui com... Com Amy Winehouse. Ai, ela é muito boa. Ó, Cachorro da audiência. dá muita audiência. O Libernu Psiconauta. Temos mais de um. Nossa, temos muitos aqui. Vamos continuar o estudo do Psiconauta. Já estamos na página 169, já está acabando. Mas como a gente já disse nas lives anteriores, não tem problema algum se você não acompanhou, não conseguiu acompanhar as lives anteriores, porque são artigos e ele mesmo diz que você pode ler como quiser, né, na ordem que você quiser. E agora vamos falar sobre perspectivas mágicas. Uhum. Então, diga aí, Vinícius, o que você achou dessa parte? Ai, o que eu achei dessa parte? Então, eu tinha me preparado para fazer isso na semana passada. Não está muito fresco na cabeça. Mas vamos lá. Vamos lá. A parte sobre perspectivas mágicas, ele apresenta algumas perspectivas, né? Mas, Que na verdade são o que ele chamaria de paradigma, né? São formas de você encarar a realidade que podem ser úteis para a sua prática mágica, que não tem a ver com teoria, não tem a ver com exercício, não tem nada, mas que são formas de você enxergar a realidade. Vou te falar uma coisa, só essa palavrinha, paradigma, deu uma treta outro dia, É mesmo? numa live, e tem gente que não aceita o fato de que o seu jeito de olhar para a realidade é um paradigma. Porque O que elas acham que é? acham que é a verdade absoluta, acham que é a realidade. Poxa, se você consegue olhar para um paradigma e acreditar que ele é a verdade absoluta, você já está no bom começo. O problema é não conseguir mudar esse paradigma e não aceitar o paradigma dos outros. Não, é essa a questão, né? Você não... Ó, eu tô saindo... Chegar um pouco... Você não aceitar que existem outras verdades. E daí, no Perspectivas Mágicas, ele vai falar o seguinte, olha, é evidente de que existe uma realidade além da física, né? Ele fala que nem ciência nem religião são explicações suficientes para o universo, para a vida, para as coisas, para o modo como as coisas funcionam. Ele fala que ciência e religião são contrapontos, mas falta alguma coisa para explicar. Exatamente. Então, e aí ele apresenta essas perspectivas mágicas para a gente, como o elemento que faltava na equação. Exatamente. Bom, E ele fala que, por exemplo, que enquanto a religião representa a gente como peões no tabuleiro dos deuses, a ciência só entende a mente em termos psicológicos. E cadê todo o resto? Exatamente. Ele falou assim, por exemplo, a religião, ela já deu um passinho à frente, considerando, por exemplo, que a Amy tem alma. Sim. A Amy tem alma. Então, deu um passinho para frente. A ciência explica que a Amy tem psicologia. Exatamente. Tanto que hoje em dia tem gente que leva cachorro no psicólogo. Leva cachorro no psicólogo. E hoje em dia também a gente tem uma ciência chamada etologia, que muita gente nem sabe que existe esse... Não sei. Não sabe? Não. Então, é uma parte da ciência que eu gosto muito, que estuda o comportamento do animal. Então, por exemplo, os etólogos, eles vão estudar de onde surgiu a generosidade. E daí vai buscar, por exemplo, nos nossos primos, os primatas superiores,
Eles vão fazer uma série de testes para ver o quão um primata é mais generoso que o outro. Eu conheci um cara uma vez que ele... Sabe quando você conhece uma pessoa, a pessoa tem muita preguiça de explicar o que ela faz? Esse cara me explicou que ele era psicólogo de pombo. Psicólogo de pombo, não. Será que ele é um etólogo? Eu acredito que sim, um etólogo que estuda o comportamento animal. Bom, então o que ele fala é que, lá na página 170, ele afirma o seguinte: a visão mágica é totalmente diferente das ideias, tanto científicas quanto religiosas. Nessa perspectiva caoísta que ele tenta apresentar, ele está sempre falando de Kia, né? Ele fala que a nossa existência pode ser interpretada como o ponto onde o Kia e a materialidade entram em interseção. E isso é fundamentalmente mágico, não é religioso e não é científico. Exatamente. Então é por isso que nós estamos ali nesse novo ponto de vista, que não deixa de ser um paradigma também. Eu acho que muita gente fala que o Libernou e o Psiconauta é um livro dogmático por causa desse pedaço. É mesmo? Justamente por esse? Justamente por esse, porque as pessoas interpretam como se as perspectivas mágicas fossem lei escrita na pedra. E não é isso, na real. O que o Peter Carroll está fazendo aqui está apresentando, acho que são 4 pedaços, né? São 4 explicações que serviriam para explicar pedaços de como funciona o universo, mas um não depende do outro, um não precisa ser verdade para outro ser verdadeiro, um não é excludente com o outro. São interpretações sobre o universo que você pode aceitar como você quiser. Exatamente. Né? É o que eu concordo. Inclusive, antes de começar essa live, eu estava falando com você que seria legal colocar isso no começo, mas aí você disse que daí seria dogmático. Pois é, se as pessoas já acham um livro inteiro dogmático por causa dessas 20 páginas, sei lá quantas páginas são, nossa, imagina se pensasse assim. Não achei nada dogmático, muito pelo contrário. É que eu acho que ele não explica, assim, que tem gente que só entende se tiver escrito, né, preto no branco. Entendi. Mas ele não fala, isso aqui você não precisa acreditar, não. Isso aqui é só uma forma de ver. Ele não fala isso. Entendi. Mas é óbvio que ele quer dizer isso. Mas ele fala isso o tempo todo em Acho que ele valoriza demais. Ele acha que o leitor é muito inteligente e nem sempre é verdadeiro. É verdade. Bom, é porque logo na página 171, ele vai colocar aqui, a gente até poderia colocar essa frase, porque ela é muito boa. Né? Caos, o segredo do universo. Parece o Carl Sagan, né? Exatamente, eu imagino o Carl Sagan falando. Gente, imagina, o Carl Sagan e o Peter Carroll num debate. Botando o dedo na cara do outro. Eu quero, nossa. Só fazendo a necromancia do Carl Sagan. Sim. Mas serve Neil deGrasse, tá? Mas a gente pode, sei lá, criar um holograma dos dois. Gente. Mas o Carroll não gosta de aparecer, né? Ele é uma pessoa extremamente reservada. Fazer um avatar, né? Um avatar dele mesmo, né? Imagina, como é que seria o avatar? Com um vozeirão, assim, tipo, um debate. Bom, então, Caos é o segredo do universo. E, honestamente, eu acho essa frase extremamente verdadeira. Assim, a criação do universo em si, pelo ponto de vista religioso, é bem caótico. Você pode pegar qualquer religião que se você pegar a ciência também, o negócio é caótico. A ciência é extremamente caótica, então é isso aí. É isso aí, gente. Ele coloca nessa parte do caos, segredo do universo, resumidamente, que caos é igual a magia, que é igual a consciência. Que é igual à vontade. Ontem também estava surgindo um debate sobre o que é magia, falaram que magia não existe, mas ao mesmo tempo falaram isso, mas eu consigo transformar minha realidade. Então você é um mago. Você consegue fazer um ato de vontade, você é um mago. Quer você aceite isso. Pode dar o nome que você quiser, mas essa é a verdade. E ele diz que, por exemplo, que a magia não é apenas a sua consciência, mas tudo relacionado ao universo. Então, se o caos é magia, a origem do universo ocorreu por magia, né? Ele coloca aqui que, por exemplo, se você consegue criar efeitos na sua consciência, você também consegue criar efeitos no universo. Exatamente. Consegue modificar de acordo com a sua vontade.
E o legal disso também é... Na página 172, ele coloca isso em palavras muito bonitas. Diga. Pode-se dizer que o universo é os pensamentos do caos. Se o caos fosse um ser pensante, o universo seria os pensamentos dele. Então, joga isso para a escala microcósmica e os nossos pensamentos são o nosso pequeno universo ao nosso redor. Pode ser alterado através da consciência. Assim, é uma maravilha. Eu acho linda essa parte. Mas é muito legal. Palavra de salvação. Exatamente. Mas é muito legal acompanhar o trabalho do Carroll no especulário, especialmente o que ele fala sobre magia, sobre o universo, sobre ciência, porque ele é um cientista. Vamos responder rapidinho. Claro, vamos lá. Ela quer saber sobre que livro a gente está falando. Quem está chegando agora, estamos falando sobre Livernoux Psiconauta. Livernoux Psiconauta, do Peter Carroll, que é um cientista. A gente está estudando esse livro há um tempinho já. Interessante, a gente não falou isso dessa vez, né? Ele fala muito sobre ciência e tal, mas é porque o Carroll é cientista. Sim. O Carroll é um físico teórico muito doido que apresenta as teorias científicas dele para a comunidade científica. Tá? Ele nunca parou de desenvolver nem a parte mágica, nem a parte científica. Exatamente. Então ele tem gabarito para falar das duas coisas. Não é aquele cara louco que fala de física quântica sem saber porra nenhuma. Não, ele sabe o que ele está falando. Não, ele de fato sabe o que ele está falando. E eu acho que isso é uma das partes mais interessantes do fato da gente estudar caos e ele ter escolhido esse nome e ser especulário, daí que veio o especo. Mas, enfim, ele diz que a raiz de todos os fenômenos, então, macrocósmicos, ele chama de caos. E isso não é um termo que ele escolheu aleatoriamente, né? Tem a ver também com o caos primordial da Grécia. Por isso que eu acho que essa parte, curiosamente, introdutória, sabe? Por isso que eu falei, vamos colocar no começo, porque eu acho introdutória, parece que a gente está repetindo ali o que a gente falou quando a gente começou. Uhum. Mas é bom também... É que ele começa falando de exercício, né? Exatamente. Então, na verdade, para você fazer os exercícios que estão lá no LibreMM e tal, não precisa dessa base teórica. Não precisa. Você só precisa fazer a porra do exercício para funcionar. Exatamente. É legal que essa base teórica que ele apresenta aqui é uma coisa para facilitar. Não vou falar agora, mas é a ver com o sensor psíquico, que a gente vai falar lá. Tá bom. Daí ele diz o seguinte, essa frase é muito interessante e ela é muito importante para toda a base da magia do caos. E não há nada de espiritual ou moralista a respeito do caos e do cria. Exatamente. Uma coisa difícil de engolir para quem é criado na espiritualidade, nessa vida cristã que a gente leva aqui, na real. Exatamente, né? O cara vai falar, não, mas eu não sou cristão. É sim. Todo mundo aqui é cristão. Por mais que a gente não queira. A gente tem um trabalho de vida inteira de desconstruir esse cristianismo que existe dentro da gente. Exatamente. Cristianismo, não é que acredita em Jesus, nada disso, nem amor ao próximo, nem da outra face. É uma base profundamente enraizada na gente, né? De moralidade mesmo. Tudo que a gente acha que está certo, que está errado, a gente aprende um pouco da sociedade em que a gente vive, a casa onde a gente foi criado. Né? Concordo plenamente com você, especialmente aqui no Brasil, porque o nosso cristianismo ele é muito também kardecista, então ele carrega... Kardecismo é cristianismo com fantasma, né? Exatamente. Então, ele carrega toda essa base moral com um pouco ali do que eles chamam de ciência e também com um pouco ali do que eles chamam de espiritualidade. Então, quando o Peter Carroll diz que não é nem moralista e nem espiritual, o que ele quer dizer com isso? É que é a realidade. Uhum. É que é a realidade. Simples assim, basta você acreditar ou não. Não importa se você acredita ou não, né? E ele coloca um negócio muito bom. Como tudo é regido pelo caos, e o caos é isento de moralidade, é isso que dá pra gente o máximo de liberdade de ação. Exatamente. Por isso que a gente brinca muito com essa questão da quebra de paradigmas. Experimental. E é legal também que, como tudo é isento de moralidade, dentro da visão do Carroll, não existe aquele negócio de lei tríplice. Não, acabou. Essa coisa de karma que vai voltar para mim 3 vezes, que vai retornar, isso aí não existe. E é muito engraçado porque, assim, ao mesmo tempo que o Carroll leva extremamente a sério o que ele está escrevendo,
o trabalho dele como cientista, ele também acha tudo isso uma piada. Ele traz o tempo todo a questão da gargalhada. A questão da gargalhada, ela é, assim, fundamental para a magia do caos, né? Porque, na visão dele, é a única coisa que não tem dualidade, lembra, a gente falou isso naquela outra live também, que a gargalhada não é dual, ela é tudo a questão do riso e do choro ao mesmo tempo. Ele diz o seguinte: pessoalmente, eu aplaudo o universo por ele ser essa fantástica piada que ele é. Isso é demais. Uma salva de palmas para o universo. Muito obrigada. Então é isso. Quer dizer que a gente vive num stand-up infinito. Um stand-up infinito, sabe? Tipo assim, com muitas desgraças, com muitas alegrias, e é isso aí, estamos pro que vier. Não dá para achar que Deus é só amor, que Deus é só luz. Eu não entendo quem acha isso, sabe? Na parte da metamorfose, lá no Liber MMM, no comecinho do livro, ele fala uma coisa útil para você fazer em termos de mudança de consciência é entender a grande piada cósmica, né? E aprender a rir de desgraça. Exatamente. Mas também não ficar louvando também demais. Não, louvar de graça também é bobice. Olha só, então ele tem, na página 173, uma página extremamente poética, que ele vai falar sobre a visão dele de caos. Posso ler? Eu adoro ler essas partes. Claro. Adoro ler, deixa eu chegar aqui. Caos, a palavra que deve ser dita, embora somente sua inverdade seja conhecida. A blasfêmia de tudo será a nossa libertação. A mudança é o único fenômeno constante. Que eu possa adorar a aleatoriedade das coisas, pois tudo que eu já amei se originou dela e será levado por ela. Possibilidade. Louvo também a ordem aparente, pois ela aumenta as possibilidades do caos. Não pode haver verdade absoluta no universo de relatividades. Isso é genial. Todas as coisas são arbitrárias. Algumas coisas têm verdade relativa por um tempo. Sendo a vida acidental, somos livres para dá-la quando bem entendermos. Não julgo necessário justificar minhas ações, nem para mim mesmo. Não preciso de justificativas. O que eu faço se basta. A vida é sua própria resposta. Minha espiritualidade é como eu a vivo. Acreditarei no que quer que me traga alegria, poder e êxtase. A compreensão não consegue compreender-se. A percepção não consegue perceber-se. A vontade não pode perder a vontade de si mesma. O segredo do universo é o segredo do universo, conhecido por mim nos silêncios e nas tempestades. Caraca! Acho muito legal a honestidade dele. Sensacional! Nossa, eu começo a arrepiar aqui, tô até suando. Acho muito legal que ele fala que isso pode ser só poesia lírica de mau gosto. Pode também, mas eu acho muito mais honesto falar isso do que ficar tipo o Crowley falando, não, eu sou o maior poeteiro que existe. As verdades do Vini. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos para Baphomet? Cadê o livro do Baphomet? Baphomet? Tá. Bom, agora nós vamos falar sobre este assunto aqui, ó. Baphomet, sim, uma das nossas melhores capas, pelo menos na minha opinião. Na verdade, mas não é sobre o livro de Baphomet. Não é sobre o livro de Baphomet, é sobre Baphomet, aqui no Peter Carroll. Comecei a falar demais. Mais uma vez aqui dando um alô aqui. O Sandro está perguntando se a gente está falando do Liber Caos. Não, a gente está falando sobre caos, mas dentro do Liber Nu e Psiconal. Você que chegou agora. Bom, agora estamos na página 174, vamos falar do Baphomet. Então, essas poucas páginas aqui em que o Peter Carroll fala do Baphomet, primeiro que ele expande um pouco sobre aquele tema da missa do caos, que ele já falou na parte dos ritos do caos, né? Uhum. E esse capítulozinho aqui acaba sendo a base para a escrita do livro de Baphomet. Exatamente. Tanto que eles citam bastante no livro de Baphomet o Baphomet segundo o caos, né? Exato.
E o que eu acho legal é que nessa parte sobre Baphomet, o Peter Carroll começa a flertar com aquela ideia, aquela perspectiva cósmica transplutoniana muito doida que ele abraça de vez no Epoch. Aquele livrão roxo, não sei se você já viu. O último livro dele, que tem as cartinhas e tal. Então é aqui que o Peter Carroll começa a falar disso, já décadas antes de escrever esse livro. É legal você ver que vai progredindo a obra do cara, né? Que ele começa com algumas ideias e depois vai expandindo. Então, Pode falar. Eu achei bem legal porque ele diz assim, se o universo foi uma criação, é muito improvável que o Criador tenha realmente algum interesse no que a gente come no nosso café da manhã, ou seja, tem algum interesse no nosso dia a dia, sabe? Porque ele é muito maior que isso. Então, ele diz o seguinte, olha, o Deus monoteísta, ele nada mais é do que uma versão ampliada, idealizada e infantilizada de nós mesmos, né, dos nossos pais ou dos nossos reis, ou seja, daquilo que seria a lei, né, uma visão ampliada do que seria a lei. Então, o que ele vai apresentar aqui como Deus, na verdade, Baphomet, ele diz o seguinte, o Aeon anterior ao nosso, um monoteísta, olhava para Baphomet como o diabo. Deixa eu até te interromper aqui nesse momento. Diga. Na página 146, que ele está falando da Missa do Caos, ele apresenta o que ele chama aqui de litania eônica. Ele está falando como o Baphomet era visto ao longo das eras. E nesse pedaço aqui, nessa página 174 em diante, ele explica com maiores detalhes como essa visão de Baphomet foi sendo modificada ao longo dos éons. Isso. Então, por exemplo... Desde o primeiro éon, né, que é aquela visão mais animista do mundo, até o éon monoteísta. Que é o atual, que é o quinto, que está tendo uma mudança de quarto para quinto, na verdade. Daí, por exemplo, o diabo também é uma visão de Baphomet. O Deus cornudo também é uma visão de Baphomet. Então, o grande espírito de muitas tradições indígenas também. Também. Então, ele vai dando essa visão do que seria Baphomet. Baphomet, pro Peter Carroll, e também no livro do Baphomet mostra essa visão, seria o conjunto de todos os pensamentos aqui do nosso planeta. Ele diz que é o conjunto da força vital do planeta Terra. Conjunto da força vital do planeta Terra. Não é com essas palavras, mas é isso que ele diz. E o caos, eu achei muito legal, eu até cheguei a anotar aqui. Ele fala que se o caos é a energia vital do universo, o Baphomet é da Terra. Exatamente. Então, o caos seria a energia vital do universo. Eu achei muito Aristóteles a explicação dele, porque ele diz o seguinte, o caos pode ser melhor visualizado como único ponto em repouso, um movedor imovido, por assim dizer. E essa visão filosófica é muito de Aristóteles, né? Do primeiro motor. É assim que ele enxergava Deus. Só que daí, exatamente, diferentemente de Aristóteles, o Peter Carroll vai olhar para esse Deus não como um Deus monoteísta, mas como caos, etc. Uhum. E ele fala aqui que o Baphomet é o campo de energia psíquica gerado pela totalidade dos seres vivos nesse planeta. Sim. Isso na página 177. Sim. É muito interessante também, porque no livro Cyber Magic, ele vai de novo fazer uma poesia dos soldados do caos, né? Falando sobre como o Baphomet será adorado no próximo Aeon. Eu achei muito interessante essa poesia. Eu gosto do... Vamos responder o Henrique rapidinho? Diga. Pergunta se a live vai ter gravado depois. Henrique, vai estar disponível depois aqui no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube tem todos os vídeos nossos lá. Você pode olhar todo esse estudo que a gente está fazendo do Libernu, parte por parte lá. E assim, quem tá confuso, chegou agora mesmo, gente, no site tem uma partezinha lá e tá tudo organizadinho, bonitinho, lá no grupo de estudos. Então você pode ver desde a primeira, sem problemas. Então, esse Baphomet, portanto, ele é representado por aquela imagem icônica, né? Do Baphomet do Eliphas Levi. Do Eliphas Levi, exatamente, que tem um pouco de tudo, e é exatamente tudo. Ele contém vida, contém morte, contém
Enfim. Essa imagem do livro de Levi está reproduzida no livro de Baphomet também. Essa é a imagem aqui que você provavelmente já viu. Então... Está na página 60 do livro de Baphomet. No ponto de vista do caos, não importa muito como você enxerga Baphomet. Ele é o diabo? Ele é o Deus cornudo? Ele é... Porque ele é a soma disso tudo. Ele é o que é. Então, se você quiser saber mais sobre várias visões, o livro do Baphomet, ele dialoga muito com o Psiconauta, com essa parte de perspectivas mágicas. Uma parte que eu acho muito boa que o Peter Carroll fala, embora ele talvez elabore um pouco demais, assim, dá umas voltas para falar, mas o que ele está dizendo é o seguinte, que Baphomet, sendo a essência psíquica de todos os seres vivos que existem no planeta Terra, ele pode ser manifestado dentro da gente pela forma como o nosso cérebro evoluiu. Que o nosso cérebro ele não é uma coisa surgida naturalmente, assim, né? Que criada. Surgiu. Criada, não é uma coisa... Desenhada, não é um design inteligente, vamos ser honestos. Infelizmente. Mas o que o nosso cérebro é um cérebro que tem uma origem reptiliana, depois foi desenvolvido no cérebro mamífero, e depois disso ele tem certas partes mesmo físicas que só os primatas superiores têm. Sim. Então, nós temos que ele fala que, se você for olhar a imagem do Baphomet clássico, ele tem uma parte que é escamosa, ele tem uma parte que é peluda, né, aquela coisa do bode, e ele tem feições obviamente humanas. Né? Mas só olhando para essa parte dos animais, não para a parte da dualidade, o que ele está colocando é que isso exprime toda a evolução do nosso pensamento ao longo dos éons. Então, ao mesmo tempo que o Baphomet foi mudando a forma como ele foi visto pela humanidade, ele também contém nele o segredo da evolução da consciência no nosso planeta. Isso é muito doido. Isso é muito fantástico. Isso pode ser explicado pela teoria dos circuitos do Timothy Leary, que também é explicada pelo Robert Anton Wilson. Leon Robert Anton Wilson, para entender a vida. Nossa, fabuloso. Eu tenho comentários interessantes. Sim, a Isadora está falando que o livro é muito bom, começa com uma aula de microbiologia. Sim, justamente por isso, né? Porque está falando do Baphomet como uma essência viva do planeta Terra. Por isso que o livro do Baphomet começa falando como que a vida surgiu no nosso planeta e como ela vai acabar. Exatamente. Baphomet é o batismo de sabedoria dado pelos templários. Bem, não é a única forma de ver, mas é verdadeira também. O que a gente fala disso tudo no livro de Baphomet. Não entra muito nesse detalhe no Liber Psiconauta. Se vocês querem estudar muito o livro de Baphomet, lá no nosso grupo de estudos a gente vai abrir uma enquete, né, sobre qual o próximo livro vai ser estudado. Daí vocês podem escolher lá. Se quiser esse, vota nesse. Se quiser esse, vota nesse. Bom, acho bem legal porque ele diz o seguinte: invocar Baphomet, invoque esse Deus com amor desinibido. O que ele quer dizer com amor desinibido? Fica a interpretação. Com vinhos e estranhas drogas que excitam e exaltam a vitalidade e a imaginação. Por último, leve sua própria consciência entusiasmada à comunhão com esse Deus, por meio de uma profunda concentração e visualização, poderá usar essa força vital mágica para o bem ou para o mal. Estou invadindo a live. Responde o Sandro que ele está nervoso. Ele está perguntando se a gente vai lançar o Libercal. Cadê? O Sandro. Sandro, não tem contrato assinado, não. Próximo. Quero muito. Espero que sim. Estou doida nesse livro. Mas então, vocês viram aqui que ele falou, né, como você pode invocar esse Deus. E é isso aí, não usem drogas. Não usem drogas. Mas aqui tá falando pra usar, mas não usem. O legal disso que você falou é que, na verdade, isso aí é a fórmula resumida e mais aberta de toda a Missa do Caos que ele apresentou lá em alguns capítulos. Foi o que eu pensei. E esse lance do nosso cérebro ser formado de várias partes e tal, ele fala que use isso a seu favor. Use cada parte para o que ela for melhor de fazer. Exatamente. Use seu cérebro reptiliano para questões de sobrevivência, por exemplo.
Exatamente. E é uma questão que pode ser desenvolvida, aliás, sabe? Porque muita gente fica muito adormecida, especialmente nessas épocas em que a gente fica o tempo todo confinado nas nossas casas e nos nossos smartphones. Então, tente usar a totalidade do seu cérebro. Isso aí. Próximo. E ele termina essa parte do Baphomet falando o seguinte, ó. Portanto, Baphomet é o deus dos magistas. É frequentemente representado com uma forma composta de homem, mamífero, serpente, assim como muitos deuses xamânicos. É isso. Resumiu tudo que ele falou. Vou responder aqui o Ricardo também, que está fazendo várias perguntas. Ele está perguntando se a missa do caos foi tirada do catolicismo. Ele também perguntou se existe uma relação entre Satã, Lúcifer e Baphomet. Se Lúcifer é o adversário, mas... Ricardo, o Peter Carroll não entra nesse mérito. O Peter Carroll está cagando e andando para o cristianismo. Então, se existe uma resposta para essas perguntas, não está nesse livro. Não está nesse livro, está no livro de Baphomet, que eles falam bastante a respeito. Sobre a missa do caos, não tem nada nenhuma essência cristã. Não é porque chama missa que tem a ver com o catolicismo, né? É só um nome de uma celebração. De uma celebração quase religiosa. Exatamente. Com a diferença que o Deus é você. Você é Deus, você vai representar Baphomet. Quer dizer, o sacerdote, né? Porque podem ter outras pessoas ali, né? Durante a missa. Enfim, é bem interessante. Vamos lá, então agora a gente vai mudando um pouco de assunto, vamos para o sensor psíquico. Famoso Galvão Bueno. Galvão Bueno. Explica isso. O negócio é o seguinte, o sensor psíquico, segundo o nosso amigo Peter Carroll, e segundo a psicologia mesmo, né? É o seguinte, você tá aqui numa boa, você tem 5 sentidos atuando o tempo todo, captando paladar, olfato, audição, visão, tudo isso. Se você prestar atenção em tudo que acontece ao mesmo tempo, não tem cérebro que aguente. Então, a nossa atenção é seletiva. Ponto. Isso é fato indiscutível, não é questão de magia, não é nada disso. Isso é científico, inclusive. O que existe é a figura do sensor psíquico, que é o cara, né? É uma parte da sua personalidade, da sua mente, seja lá do seu pensamento, como você quiser chamar, que vai filtrar essa quantidade gigante de informação que você recebe e vai te dar uma experiência. E é por isso que 2 pessoas que passam por um mesmo procedimento, pessoas que assistem o mesmo filme, recebem mensagens diferentes, impressões diferentes. 2 pessoas que leem o mesmo livro têm opiniões diferentes sobre aquilo. Por quê? Porque você tem uma cultura prévia e você tem... O que você recebe é diferente. É o seu filtro de ver o mundo, Exato. Basicamente. E o que ele vai falar é o seguinte, o seu filtro de ver o mundo odeia magia. Sim. Não importa o quão mago você é. E por que o seu filtro de ver o mundo odeia magia? Porque não é natural. Não é natural. Não tem a ver com as leis da física. É porque é o seguinte, se você fosse o tempo todo aberto para magia, é como se você tivesse drogado o tempo todo. Criança, sabe? Enfim. Criança acredita em uma porrada de coisa. Ninguém falou para elas que aquilo é impossível, que aquilo é mentira. Exatamente. Então, o sensor psíquico ele exige para que você tenha uma melhor experiência de vida, para você filtrar a sua realidade, para você não enlouquecer, né? Para você não sair acreditando em qualquer coisa. Qualquer ceticismo ele é bom. Só que, por outro lado, ele é aquela vozinha, né? O Galvão Bueno. É o Galvão Bueno que fica dentro do seu cérebro narrando. Te falando o tempo todo. Olha, isso que aconteceu com você não é magia. Isso que aconteceu com você não pode ter acontecido. Ele é aquele cara que fica dentro da sua cabeça quando você está lá fazendo o seu ritual, falando que você não vai conseguir. Exatamente. E existe, e tá tudo bem, gente. Existe com todo mundo. Com você, comigo, com o Vinícius, não importa, com o Peter Carroll. Entendeu? Então, o que o Peter Carroll propõe é que para você fazer magia de forma eficiente, você tem que ir lá no sensor psíquico. Você tem que fazer aquela jogada que o Galvão Bueno só narra depois que aconteceu. Nossa, fica, né? Bom, essa é a parada. É por isso que a gente fala tanto na questão da gnose, né, que ele fala mais para frente aqui, na parte dos gnósticos, né? Uhum. Mas, enfim, é bem mais para frente.
Mas, e aí, novamente, aqui ele apresenta mais e mais conceitos de Kia, e são muitos conceitos de Kia, socorro, Vinícius! O conceito que ele apresenta aqui está na página 181, e ipsis literis, a força da consciência em nós, que aparece como a raiz da vontade e da percepção, pode ser chamada de Kia. Toma aí, mais um Kia para você. Mais um Kia. Tá. É legal que eles não são exatamente contraditórios. São complementares. Eu também acho complementar, só que às vezes fico assim, nossa, muita coisa. Eu prefiro escolher um conceito de Kia só e se abraça e vai. Abraça e vai. Mas ele fala aqui o seguinte, que o Kia ele não possui fórmula. Então, toda vez que a gente pensa em alguma forma, é apenas uma ilusão. De que ele seria o vazio do nosso ser. Né? Uhum. E ao mesmo tempo ele é o nosso ser. Uhum. E ao mesmo tempo ele é o nosso sagrado anjo guardião. E é um pedaço do caos que existe dentro da gente. Então, olha só, ele é a fagulha divina, o vazio do ser, Sim. O anjo sagrado guardião. E você não pode, quer dizer, não é que você não pode, não há como, na verdade, invocar o anjo sagrado guardião. Ele fala que é uma invocação inerentemente paradoxal. Porque você não pode visualizar porque ele não tem forma. Como é que fica a questão do anjo sagrado guardião? A gente vai falar disso na próxima parte. Então tá bom. Porque ele fala do Corozon. É verdade. É isso que eu queria. Bom. Mas então, voltando pro Galvão Bueno. Como que você burla o Galvão Bueno? Não, como? Com drogas? Não usem drogas. Ai, gente. Faltava essa. Você tá tocando? Tô tocando, eu posso ficar engana aqui. as pessoas enquanto... Bom, vou ficar aqui. Oi, pessoal. A gente tá falando sobre o sensor psíquico. Pronto? Desliguei na cara de quem? Desculpa aí, pessoa que tá ligando pro Vinícius. É alguém do exterior. Alguém do exterior tá ligando pro Vinícius. É trote, né? Acho que não, hein? Acho que são novos autores, são novas coisas, sei lá. Bom, tá falando do sensor psíquico. Como é que a gente consegue... Então, ele fala que o sensor psíquico está mais presente, voltando para aquela parte dos estados de consciência, né? Ele fala na página 135 de diversos estados de consciência. Estado robótico, Sim. Estado de sono e tal. Ele fala que no estado de consciência normal do dia a dia, é nesse estado que o Galvão Bueno está mais presente. Ele está narrando tudo que você está fazendo. Está narrando o que é possível e o que não é. Uhum. Onde ele está menos presente é nos estados de gnose quiescente, quer dizer, quando você está meditativo, né? Quando você está num estado calmo, relaxado e com a atenção focada em uma coisa só. E também no estado de excitação estática, que também é um estado gnóstico, que você está com o seu estado alterado de consciência, mas por outro lado, né? Você não está quieto, você está totalmente agitado e não tem espaço para o Galvão Bueno narrar tudo o que está acontecendo. Não tem. O Galvão. Então, tchau, Galvão Bueno. Então, é nesses estados que você dribla o Galvão Bueno. Você se convence de que a magia pode ser real, que ela pode acontecer. E é por isso que a gnose faz essas coisas acontecerem. Por isso que a gnose é tão importante. Para driblar o Galvão Bueno. Ai, olha que doido. M. Vem cá. Sobe. Vem. Olha aqui daqui. Muita fofura. Bom, tá. Então agora nós vamos para outra parte dentro das perspectivas mágicas na página 183. Então vocês que têm aí os seus livros, vamos abrir lá a página 183 que nós vamos falar sobre o demônio. É o demônio. É o demônio. É o demônio Corozon. Bom, que diabo é isso? Que diabo é isso? Que diabo é esse demônio? Que diabo é esse demônio? Vamos começar pelo começo, né? Tá bom. Nosso amigo Peter Carroll começa defendendo a ideia de que não existe um eu superior. Nem inferior. Nem interior. Nem interior, nem exterior. E agora? E agora, Amy? O que a gente faz? Ele fala que existe um eu só, não é isso. E que esse eu, essa visão que a gente tem do ego, na verdade é só um conceito que a gente formou. Exatamente, porque qualquer coisa dentro da perspectiva da magia do caos pode ser alterado. Qualquer coisa em você. Ele coloca aqui em palavras específicas. Nosso ego é o que nossa mente pensa que nós somos.
É muito legal isso. E, portanto, pode ser alterado. Pode ser alterado, né? Por isso que a gente fala tanto sobre magia narrativa. Porque, teoricamente, magia narrativa é você ir ajustando a ideia de quem você é, né? Quem você é. E, na real, muita gente defende que o principal propósito da magia é alterar quem você é. Não é fazer alterações na realidade. Porque uma vez não é sair soltando bola de fogo. Sair soltando bola de fogo. Que o magão da porra que é isso, né? Soltar bola de fogo. Mas não quer. Eu quero soltar bola de fogo. Mas não quer se mudar, né? Não quer fazer o principal trabalho, que é ser uma pessoa melhor. Não necessariamente melhor, mas diferente, né? Ser a pessoa que você quer ser. Uhum. E daí é muito interessante porque ele diz que a gargalhada é um método de você ter um pequeno vislumbre do que seria o seu sagrado anjo guardião, é isso mesmo? Por exemplo, é isso aí, é o Kia. O Kia não tem forma, ele é uma força vital dentro de nós. Mais uma definição de Kia. Então, Kia é um nome deliberadamente insignificante dado à fagulha ou força vital dentro de nós. Então, uma vez que você gargalha com êxtase, você consegue ter um vislumbre do que é o Kia. Uhum. Aí ele fala aqui que essa busca pelo sagrado anjo guardião, né? O objetivo dos magistas brancos e negros, com muitas aspas, porque ele faz questão de fazer essa observação de que essas palavras não significam muita coisa, é alcançar uma identificação com Deus, fundindo com uma ideia idealizada de Deus ou tornando-se um novo Deus. Mas isso nada mais é do que inflar o ego. Exatamente. E é o que eu vejo muita gente fazendo. Sabe aquele... Não existe gente mais humilde do que eu. Olha como eu sou bonzinho. Olha como eu sou altruísta. Eu ajudo os pobres. Exatamente. Eu dou o dinheiro para as crianças da África. Exatamente. Estão morrendo de fome. Vou lá na África, sabe? Aquela coisa toda. Assim. Eu salvo as baleias. Exatamente. Um abraço o navio petroleiro. Então, isso nada mais é do que você reforçando o seu ego, né? Não que isso seja errado, é que a gente não está fazendo juízo de valor. Né? Eu acho que quem está ajudando a criança da África pode estar fazendo mais do que o outro que não. Aliás, eu acho muito válido. Eu acho muito válido, mas o que a gente está falando aqui é o seguinte, que tem muita gente que acha que isso é ser mais espiritualizado, sabe? Eu faço yoga, eu vou de bicicleta para o trabalho. Façam yoga, eu vou de bicicleta para o trabalho, porque isso ajuda o meio ambiente. Mas digo, você se achar mais espiritualizado, óbvio, na verdade, é só você aumentando seu ego. Uhum. Você se acha mais casto. Você está alcançando uma comunhão com Deus, na real, você está inflando o ego, é isso. Exatamente. Você, tipo assim, eu sou casto, né? Não sou que nem essas pessoas aí que gostam de ser... de fazer sexo e usar drogas, entendeu? E o cara que gosta de fazer sexo e usar drogas, ele pode falar, olha como eu sou foda. Exatamente. Tô fazendo sexo, tô usando drogas. Exatamente. E isso nada mais é do que o ego. Exatamente. Então, isso não é você ver o seu sagrado anjo guardião. Né? É isso que ele está querendo falar aqui, ó. As pessoas podem fazer um espetáculo de humildade para esconder de si mesmos a enormidade de suas megalomanias. Eu achei isso da parte sensacional. Isso é uma indireta para tanta gente que as pessoas normalmente não vão nem reconhecer o golpe. Não vão reconhecer. Daí o cara tá lá se achando megalomaníaco, achando que fez contato com o sagrado anjo guardião, e na verdade ele só tá alimentando as obsessões dele. Exatamente, isso que ele fala, que é muito fácil você confundir o sagrado anjo guardião, que é o Kia, na perspectiva dele, com o ego. Com o ego. Com produtos do seu ego. Ou seja, confundir com o demônio Coronzon. Na verdade, ele fala que o Coronzon é essa confusão que você faz. Exatamente. É confundir o sagrado anjo guardião com subprodutos do seu ego. Isso. E quando você consegue driblar o Galvão Bueno, o que acontece? Você tem vislumbres de imagens e coisas que você pode achar, que maravilha, entrei em contato com o meu sagrado anjo guardião, brother. A grande chance de, na verdade, ser subproduto do seu ego aparecendo para você quando não tem nenhuma inibição. Exatamente. E isso é o que o Peter Carroll chama de demônio Coronzon. Por exemplo, uma dica.
se você sente de vontade de contar para o seu amiguinho o que aconteceu, provavelmente é o coração e não é seu sagrado anjo guardião. Exato. E se for confortável, esperado e bonito, provavelmente não é de verdade. Exatamente. Se você quer postar isso nas redes sociais, saiba. E aí, caiu a ficha? Caiu? Não, eu tô falando isso, eu não tô falando que eu sou melhor do que isso, não, tá? Eu tô muito mais pro Coronzon do que pro Sagrado Anjo Guardião. Essa é a verdade. Não tô falando que eu sou melhor, não. Eu só tô falando aqui a verdade. E diz o seguinte, o que acontece, então, quando você percebe que você tá ali falando com o Coronzon e não com o seu Sagrado Anjo Guardião? Bana essa manifestação, né? Bana. E ele diz o seguinte... Tem o bana, né? É pra banir. É pra banir. Ele diz o seguinte, que o verdadeiro Sagrado Anjo Guardião é apenas a força da consciência, magia e gênio. Nada mais. Então, nossa, estamos acabando a live. Acabamos a live. É porque a gente não fica se atropelando. Exatamente. Nossa. Aqui tem uma pergunta interessante do Ricardo, aqui embaixo. Deixa eu ver. Se a gente acha que magia do caos é superior a Telemann. Eu não sei. Pra mim serve melhor. Se é superior, eu não sei. Então, como o caos... Acho que não tem nada a ver falar superior ou inferior, né? Vamos... Outro dia me perguntaram isso também, se existia essa briga de Telemann com magia do caos. Bom, aqui na Penumbra a gente ainda tá com um combo de Telemann é o único combo que tá lá no site que tá com frete gratuito, né? Tem alguns combos, mas todos envolvendo livros que tem a ver com Telemann. Sim. Na verdade, o Renascer da Magia é um livro curioso, porque ele é um misto ideal entre Telemann e Magia do Caos. Exatamente. Apesar do nome Magia do Caos não ter sido inventado na época, ele tá definindo as bases ali. Bem presente, com aquela coisa do Lovecraft toda, aquilo ali é tudo ele caótico. Bota a parada toda do Lovecraft, ele explica o sistema do Austin Osman. É bem caótico. Mas ele fala também sobre Aleister Crowley, quer dizer que o outro lado, ele foi discípulo direto do Aleister Crowley. Sim, Kenneth Grant é o cara que... ele não botou esse nome, mas ele fundamentou bastante coisa para a Magia do Caos. Tanto que o Renascer da Magia de 72 e o Liber-Nuit de 78. Tem aí, os dois estavam ali na Inglaterra, tal, tem uma influência direta. Exatamente. Mesmo que não seja comentada assim abertamente, mas a gente dá para ver. O Sandro coloca também que ele acha que é uma complementa a outra. Eu também acho, Sandro. Eu acho que muita coisa da prática mesmo do telemita é ser vista como caótica e muito da magia do caos é construída com base em Telemann. Concordo. O que eu queria falar é o seguinte, existe sim, quanto mais telemita tradicional você for, e a gente sabe que aqui no Brasil isso existe, mais longe você tá da magia do caos, porque você olha para a magia do caos com certo desprezo. Né? E até porque muitos praticantes da magia do caos justificam esse desprezo, né? Não foi, não tô aqui, não fui eu que falei. Fui eu que falei. Olha a treta, polêmica. Mas eu acho que muitos praticantes de Telemann também justificam o desprezo que o caoísta tem. Também, Não, mas assim, sem comentar a treta, quanto mais tradicionalista você for, mais você despreza essa quebra de paradigma. Mas o próprio Crowley quebrava o paradigma todo dia. Exatamente. O cara fez a Bramelin montado numa mula. Não tem coisa mais caoísta do que isso. É muito verdade, gente. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você leva tudo ao pé da letra e você é dogmático, então você odeia a magia do caos. Isso. Porém, se você não é dogmático, então a gente está sempre junto. Eu acho que os nossos melhores amigos, pessoas mais próximas que não são caoístas, são telemitas. É o que eu acho. Então, assim, eu acho que uma coisa muito próxima da outra. Só que eu não me considero exatamente telemita, porque eu não me vejo... Eu me vejo muito caoísta para ser telemita. Eu não me vejo como telemita, apesar de eu usar muita coisa de Telemann na minha prática pessoal, porque eu não consigo concordar 100% com o livro da lei. Exatamente. Não dá para ser telemita sem concordar com o livro da lei, certo?
Eu acredito que o livro da lei é real. Entendi. Foi recebido. Que não é uma invenção maluca. Mas eu não consigo concordar com ele. Entendi. Bom, o bom do caos é que é o seguinte, ó, aqui tá o livro, você lê e você faz o que você quer com isso aqui. Inclusive, você pode jogar ele fora. Pode jogar fora também, né? Mas aí o livro da lei vai falar pra você queimar também, né? Você viu Mas ele fala pra você queimar. Ele não fala, queima se quiser. Mas aí logo em seguida, foi essa discussão que eu coloquei no site, que a galera tá comentando que nem doida lá no Magia do Caos. Tipo, a discussão que tá no site, pra quem não conhece, tem vários artigos lá, bem legais, é exatamente isso. É pra você levar a sério o que o Crowley disse no final do livro da lei, tipo, queime o livro da lei, e não estude esse livro, quem estudar vai ser foco de pestilência. Eu tenho uma opinião sobre isso. Me dá essa opinião, cara. Eu tenho opinião, Rogerinho. É o seguinte, o Crowley era vivo quando ele escreveu isso, obviamente. Ele diz que a única pessoa autorizada a comentar o livro sagrado é o profeta Besta 666. Que por acaso é ele. É muito conveniente, cara. É muito conveniente. Porque essa parada de não poder estudar, ela não faz parte do livro da lei. Ela é um comentáriozinho que vem no final. Exatamente. Ela não veio daqui. Para quem não conhece a história do livro da lei, ele foi um livro recebido ao longo de 3 dias no Cairo. O cara ia lá entre meio-dia e 1h da tarde, sentava a bunda lá na cadeira e escrevia o que uma entidade estava falando para ele. Essa parte dele falando que o livro da lei não deve ser comentado não faz parte do livro da lei. Não foi recebido. Dizem que... Isso foi uma parada que depois o Crowley falou, aqui o anjo me falou que é pra botar essa parada aqui. Ele disse mas que não faz parte. Que o porta-voz de Horus falou e que o porta-voz, por causa das más interpretações que estavam... Pois imagino que venha muita interpretação merda mesmo. E a interpretação do Crowley é bem razoável. Mesmo assim, eu não consigo... Tem partes que não... Eu não consigo concordar com nada que uma pessoa viva, mortal, é tão merda quanto eu, esteja dizendo que é lei. Entendi. Porque você é caoísta, então aqui não dá, né? Não dá. Chega um momento que há realmente essa divisão, mas não significa que eles estejam menos certos. É isso que é tão difícil as pessoas entenderem. Olha a verdade aí. Crowley era meio porra louca que não deve levar tudo ao pé da letra. Exato, é isso. Eu adoro a Sarah Morgana, os melhores memes. Obrigada, Sarah. Isso, cara. O Crowley era porra louca. É isso, é a magia do leia, estude, use o que foi interessante pra você, não use o que não foi interessante. Leia, estude, gargalhe. Concorde se quiser, não concorde se não quiser. É um paradigma. Não deixa ninguém mandar em você. É que nem um cara chegou pra mim outro dia e falou assim, porque yoga é a verdade do universo, não é paradigma. Eu falei, tá certo. É a verdade do universo. Tá bom, pode fazer o quê? Bom, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai deixar aberto lá. Quem tiver dúvida pode postar lá, gente. Lá no grupo Penumbra Livros. Procura aí no Facebook, que é um grupo bem legal. A gente está sempre colocando novidades. Enfim, como eu disse, amigos telemitas, não levem o que a gente está falando a sério, ou levem. Não só os telemitas, mas ninguém deve levar. Ninguém leva, entendeu? Compre o seu próprio livro e faça a sua própria interpretação e mande pra gente. Se for boa, a gente publica no site. E é isso aí. Quem quiser comprar os livros, pode comprar tanto pela loja online, quanto por aqui pelo Facebook mesmo. Tá? E é isso. Aproveita que tem livro de pré-venda. Tem livro com frete gratuito, gente. Não pode perder isso aí. Os livros do Kenneth Grant estão com frete grátis na loja. Aproveita lá. É isso aí. Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.